Depois, agora mais para o final, daquilo que eu vi, o Pikachu parece um mestre, parece que é alguém que nos está a tentar ensinar algo, pelo menos é o que me pareceu, porque ele ficava contente quando nós concluíamos algo que parecia que ele já tinha concluído antes. E depois, nós, quando vamos a resolver o mistério, nós estamos a fazer algo que ele nos diz: olha, estás a fazer isto mal. Outra coisa que existe no jogo é, por exemplo, quando nós já temos as provas suficientes e depois de explorar o mundo e resolver aqueles mini problemas, nós temos um esquema no ecrã inferior que nos faz tirar conclusões. É tipo um sistema de conclusões. Ok, que consegui recolher estas provas. E ao falar com estas pessoas, elas apareciam em X sítio e não sei o quê, não sei o quê. Através dessas provas era possível marcar os sítios onde as coisas apareceram e depois, através de marcações, conseguir concluir algo. E é assim que a primeira missão se desenrola. Primeira missão, nós temos que desvendar o caso de uns macacos que eu não sei qual é o nome deles nos jogos Pokémon, mas quem é mais fã e quem joga mais assiduamente os jogos já há de saber. Esses macacos, 3 macacos roubaram tipo um colar. E ao terem roubado um colar, nós vamos atrás deles e depois vamos investigar o caminho que eles tomaram para levar o colar. Entretanto, nós ao investigar, vamos falando com as pessoas e fazer tudo aquilo que eu já tinha dito que é possível fazer. E através das pegadas, por exemplo, dos macacos e de algo que foi mexido no cenário, é possível perceber que eles tomaram X direção. E então o primeiro caso fica de certa forma resolvido, porque depois nós vamos ter com os macacos na zona seguinte e conseguimos reaver o colar. É isto ao que deu a entender. Depois de resolver, antes de reaver o colar, vem aquela fase do sistema de conclusões. Depois aparece uma cutscene e depois dessa cutscene nós chegamos ao sítio, ao local que queremos e pronto, fica o caso resolvido. O que eu percebi é novo mistério, através desse mistério arranjar pistas, nessas pistas podem haver mini puzzles, por assim dizer. Ao fazer esses mini puzzles acabamos por ganhar provas, depois o sistema de conclusões, depois a cutscene e depois da cutscene. Nessa cutscene resolvemos um caso, mas aparece logo outro. Ou seja, depois de resolvermos o problema do colar, aparece um dos macacos caído no chão e depois vemos que ele andou à luta com algum Pokémon ou assim, e depois nós vamos tentar, depois isto já é o próximo caso, já vamos tentar perceber porque é que ele andou à porrada e porque é que está todo machucado. E pronto, eu acho que o jogo vai seguir um bocado essa lógica. O que eu acho que é engraçado, porque é possível criar com este sistema uma história interessante, se eles souberem introduzir a história conforme vão aparecendo os casos. Ora bem, o que é que me pareceu? Graficamente acho que é um jogo estupidamente interessante e para quem muita gente diz que os gráficos não importam, eu acho que importam. E neste caso parece que não, mas até fiquei motivado, nem que seja para ver o mundo e ver o desenvolvimento das coisas. Espero que saia cá na Europa, que eu acho que vai sair, sendo um jogo de eShop, tenho um bocado essa ideia. Até porque agora já não existe muito esta desculpa de e tal, lançamentos físicos. Não, é lançado na eShop e pronto, quem não consegue estar nas outras regiões consegue ter os jogos já mesmo. Mas o grafismo acho que está estupidamente interessante, bastante detalhado até para um jogo 3DS. Não consigo associar a voz do Pikachu ao Pikachu. E depois o sistema de resolução de mistérios é interessante se o que eles meterem no conteúdo escrito for interessante para o jogador. Pelo menos não existe demasiado texto, acho que é o texto ideal para o estilo de série que estão a abordar, e se o conteúdo desse texto for preciso e rico, por assim dizer, não precisa de ter uma descrição muito detalhada, basta que consiga ligar umas coisas às outras perfeitamente, e eu acho que temos aqui um bom jogo. Agora vamos ver quando sair cá e quando saírem as primeiras gameplays com texto em inglês, e quem sabe se Portugal ou no Brasil decidem fazer uma traduçãozinha para os portugueses. Até porque eu não acho, é assim, apesar de gostar de jogar mais os jogos em inglês, porque é a língua nativa, ou pelo menos os ingleses conseguem fazer um trabalho mais adequado mesmo a jogos japoneses, e eu gostava de ver uma abordagem mais ao português, porque mesmo para as crianças, por exemplo, crianças de 5 anos ou que os pais não percebem muito de inglês, podem chegar lá e estar a jogar com